Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar o nosso segundo girão de notícias do dia, como sempre, recheado de informações. O meia Jorge Recalde já está no Brasil, vou colocar para vocês na tela. Ele tá passando férias aqui em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Será que ele vai acertar com o Vascão? Vamos atualizar para vocês também a situação do atacante Luiz Amarília. Ele quer vir pro Vascão e a situação dele lá tá um pouquinho complicada no Vélez. O atacante Germancano é o novo reforço do Fluminense para a próxima temporada, assinar o contrato de 2 anos de validade. E também nossa categoria de base. Você confia nos meninos da base? O que você está pensando do nosso sub-20 e dos jogadores oriundos da base que já estão na equipe profissional? O que será que Zé Ricardo pensa dos nossos crias da base? Essas e outras informações você vai ouvir aqui no Girão de Notícias recheado de informações após a vinheta. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante aí. Se for tua primeira vez aqui no canal, não esquece de se inscrever e ativar também o sininho das notificações. E seguir a gente lá no Instagram, que eu também dou bastante informação por lá. Bom, a situação é a seguinte, vamos atualizar para vocês aí as novelinhas, né? Luiz Amarília, Jorge Recalde, vamos começar falando aí pelo Pojo Recalde. A situação é a seguinte: o Olímpia tá fazendo jogo duro, apesar de não ter muito como reivindicar, vide a situação de salários atrasados, mas o presidente da equipe paraguaia quitou 1 mês de salário hoje pro elenco. Pagaram, adivinha, o mês de agosto. O Olímpia ainda deve setembro, outubro e novembro aos seus jogadores. O mês de dezembro tá vigente ainda, né? Daqui a uma semaninha tá vencendo aí já o mês de dezembro também. O Olímpia tá se mexendo para tentar não perder os seus jogadores. Com esse momento, os jogadores ainda têm 3 meses de salário atrasado na bica de vencer o quarto, que dá para eles a autonomia de poder ir à justiça e conseguir a liberação de seus passes. Jorge Recalde quer conseguir a liberação, não quer ficar por lá, mas o presidente do Olímpia segue fazendo o jogo duro e está tentando convencer o jogador de ficar. Qualquer atualização sobre o Jorge Recalde eu trago para vocês aqui no canal. Luiz Amarília, a situação é a seguinte: o Vélez Sarsfield não conseguiu renovar o contrato do centroavante Juan Martín Lucero, que era o camisa 9, era o goleador do Vélez Sarsfield nessa temporada, e eles perderam o jogador. Como o Luiz Amarília vem se destacando muito, teve uma passagem excelente na equipe da LDU, ele já tem o jogador em casa, está retornando de empréstimo, e eles veem o jogador com o perfil para ser o camisa 9 da temporada. A ESPN entrou em contato com o diretor executivo do Vélez Sarsfield, o Christian Bacedas, e ele disse que por hora o jogador deve ficar. Pelo menos é o que deve acontecer nesse momento. Ele disse que essa situação pode mudar ao final do mês de janeiro. O treinador da equipe argentina está observando aí o jogador, e caso o Vélez não consiga contratar um outro centroavante, o Luiz Amarília pode ficar. O que está pegando é que o Luiz Amarília não quer ficar. Ele ama o Brasil, quer vir jogar o Vasco da Gama, já aceitou a proposta do Vasco e está tentando conseguir a sua liberação. Vai ter uma reunião com o empresário do jogador e a cúpula do Vélez Sarsfield, para que o empresário do Amarília consiga a liberação do jogador do Vélez. Então, nesse momento, é isso. O Vélez está atrás de um centroavante, porque perdeu o seu principal atacante, vê no Luiz Amarília uma boa possibilidade de um jogador que já é seu, para poder resolver essa lacuna da camisa 9. Por outro lado, o jogador não quer ficar, e quando o jogador não quer ficar, aí a situação complica. Então tá se discutindo a situação do Luiz Amarília, tá em aberto. O Vélez quer que ele fique, mas o jogador quer vir ao Vasco da Gama. Ele também tem propostas do Cerro Porteño, do News Old Boys e também da Universidade Católica do Chile. Inclusive, o jornal La Cancha deu a informação de que o jogador já estaria acertado com o Vasco e apenas está tentando a liberação junto ao Vélez Sarsfield. Então a situação do Amarília é essa de momento. Qualquer atualização eu trago para vocês aqui no canal. Bom, vamos falar agora de Germancano. Germancano acertou a sua ida para o Fluminense. Eu vou trazer para vocês mais detalhes, mas antes se liga, para tudo. Na próxima quarta-feira eu vou fazer o sorteio das 6 camisas do Vascão. Esse é o penúltimo vídeo da campanha, amanhã eu estou encerrando. Então você que quiser
participar do sorteio, corre. A chance de ganhar tá boa, a galera ainda tá chateada com a situação do Vasco, então não foram tantos depósitos, então sua chance de ganhar tá muito alta. Quer participar do sorteio? Corre! Clica aqui ó, no primeiro comentário fixado do vídeo, se cadastra no site da 1xBet e faz um pequeno depósito de R$25 e manda pro e-mail do canal, que tá aqui ó, na descrição do vídeo para você não copiar errado. futebolaco2019@gmail.com. Além de participar desse sorteio, você pode ganhar uma grana muito boa. A 1xBet é o maior site de apostas do mundo. Eles pagam rápido e pagam muito bem. Vem pra 1xBet. A 1xBet é parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Bom, galera, Germancano já acertou a sua ida para o Fluminense. Falta apenas agora a realização de exames médicos e assinatura contratual. Bom, galera, com essa informação, eu vou até dar um pouco da minha opinião e vou levantar uma bola aí quicando para vocês poderem chutar. O carinho que vocês têm por Germancano vai mudar após esse acerto dele com o Fluminense? Como é que você enxerga o Germancano? Para você, o Germancano é um ídolo do Vasco? Ou ele é apenas um jogador que teve uma boa passagem? Ou nem isso? Acertou com o Fluminense, perdeu o pênalti que fez com que o Vasco fosse rebaixado contra o Inter em São Januário, perdeu o pênalti contra o Guarani, que manteria o Vasco vivo ali na briga pelo acesso da Série A, e agora ainda acertou com o Fluminense. Esse cara não tem a mínima condição de ter qualquer simpatia sua. Qual é a sua opinião a respeito do atacante argentino? Eu vi que essa situação dividiu muito opiniões. Tem gente que acha que não, o cara é profissional, enquanto esteve aqui, honrou a camisa do Vasco. O Vasco não pagou o que ele devia, também nem fez proposta para ele ficar. E o jogador tem que seguir. Teve uma proposta boa do Fluminense, acertou a sua ida e foi para lá. E vida que segue. Outros ídolos já jogaram no Fluminense, no Flamengo e não deixaram de ser ídolo, como por exemplo Romário, Edmundo e etc. Qual é a sua opinião? Eu, particularmente, a minha visão do Cano é de apenas um jogador que teve uma passagem boa no Vasco. Ponto. Como eu disse, perdeu 2 pênaltis decisivos e após a saída dele ainda foi para um rival. Não vou ter raiva, ódio do cara por causa disso, mas também, na minha visão, ele não tem o perfil e não fez por onde ser um ídolo do Vasco. Se ele tivesse mantido o Vasco na Série A, ganhado algum título importante, era uma outra situação. Ele vai sim sempre ser um jogador com uma passagem marcante, importante, até porque ele é o maior artilheiro estrangeiro do Vasco nesse século e o segundo maior na história do Vasco. Mas ídolo para mim, o Germancano, nunca vai ser no Vasco da Gama. Enfim, é a minha opinião, mas eu quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. E bom, galera, para finalizar esse vídeo, categoria de base. E aí, o que vocês estão achando dos nossos cria da base? Você confia na base do Vasco? Você olha para os jogadores que estão no profissional ou os que estão jogando no sub-20, você fala, esses moleques aí vão arrebentar com a boca do balão e vão ajudar muito o Vasco na temporada de 2022. O que será que pensa o nosso treinador, Zé Ricardo, a respeito dos nossos jogadores da categoria de base? Lembrando que o Zé Ricardo é um treinador que durante muitos anos foi treinador de categoria de base. Depois, já ali em 2015 e 2016, que ele foi virar um técnico profissional na sua primeira passagem pelo Flamengo. Então é um cara que conhece muito base. Eu vou deixar com vocês o nosso treinador Zé Ricardo comentando sobre os jogadores da base do Vasco. Primeiro, a pergunta que ele vai responder é a seguinte: a torcida do Vasco está extremamente descrente e desconfiada da base do Vasco. Alguns jogadores, inclusive, tiveram posturas extracampo totalmente condenáveis e não vinham apresentando um bom futebol dentro do campo. Outra situação também, como é que o Zé Ricardo vai estar observando a questão aí da Taça São Paulo. Inclusive, ele vai citar um jogador que ele, tá de olho. O volante Andrés Santos foi citado por ele e é um jogador que pode estar integrando o profissional do Vasco após a Taça São Paulo. E ele vai fazer uma revelação importante. Vai dizer que tem jogador da base do Vasco, inclusive com medo de jogar no clube e que gostaria de sair do Vasco da Gama. Então vou deixar com vocês o Zé Ricardo soltando o verbo e falando sobre a nossa categoria de base. Meninos foram muito importantes em todas as grandes conquistas do Vasco, em todas as grandes campanhas do Vasco. Como eu falei anteriormente, a categoria de base do Vasco é uma das mais tradicionais e mais competentes no futebol brasileiro. E isso a história do clube também registra, né?
Mas também, como eu falei na primeira pergunta, os atletas que estão subindo da base, eles estão pressionados pelo momento que o clube vive. Nesse tempo que eu estive ainda para voltar ao Brasil, eu tive várias reuniões com o Brasil, especificamente bastante reuniões com eles, mas também conversei com o departamento médico, com a psicologia, e um dos focos principais era saber das condições dos atletas, né? E a gente percebeu que os atletas estão assustados, alguns deles pensando até sair do clube, e de falar de maneira bem honesta com o torcedor. Mas, enfim, nós temos que ser inteligentes para a gente não desvalorizar nossos ativos e saber que o atleta pode dar um retorno técnico ainda muito importante. Quero conversar especificamente com todos eles, assim que nos apresentarmos. Quero entender o que eles pensam de Vasco da Gama, pensam nas suas carreiras profissionais, como eles entendem. Eu tenho certeza absoluta que estar no Vasco da Gama, participar de um ano vencedor do Vasco da Gama, se fortalecer no profissional do clube, talvez possa ser um dos principais caminhos para eles. Eu quero ajudar, eu gosto muito de trabalhar com base, foram quase 20 anos trabalhando com base, e, logicamente, que entender eles vai ser importante, mas também cobrá-los, porque o simples fato, volto a dizer, o simples fato de ter subido no Vasco da Gama não dar mais a ele o direito de ter que jogar. Então, eles precisam conquistar esses espaços, criar responsabilidade. Lógico, cada um tem o seu tempo, a gente vai tentar entender esse tempo de cada um deles, mas é muito importante eles estarem ao nosso lado, muito importante dar um alicerce para uma equipe que certamente vai ter uma cara nova para 2022, já que muitos atletas saíram e outros estão chegando. Então, vamos tentar fazer uma parceria muito grande entre os atletas que estão subindo, os atletas que estão chegando, porque se a gente conseguir que essa liga seja o mais rápido possível, melhor. Nós já vimos grandes equipes darem ligas muito rápido e outras equipes demoraram um pouquinho mais. A gente espera que essa liga seja rápida, instantânea, até porque temos objetivos claros na temporada, e o primeiro objetivo é para passar de uma arrebentação, que certamente ela vai estar ali na frente, já chamado Campeonato Carioca. Depois, se a gente conseguir passar essa arrebentação e ganhar um corpo, o ano tem tudo para ser promissor para a gente também. A gente vai estar de olho na Copa São Paulo, é um campeonato de uma enorme visibilidade, né? Aproveitando que não se tem calendário no futebol profissional. Lá dos meninos do Vasco, você citou três nomes, mas existem outros nomes importantes que subiram, fizeram campanhas e uma temporada boa no Sub-20, e certamente a gente conta com eles. Tem que ter muito cuidado de falar dos meninos, porque cada um tem seu ritmo, o preparo deles não só técnico e tático ainda está em formação, mas principalmente o aspecto psicológico. Muitos absorvem bem a crítica, outros tantos não absorvem bem a crítica. Esse ano, a gente sabe que foi um ano difícil, muitos deles estão certamente com falta de confiança, e isso, de uma forma bem direta, interfere no seu rendimento dentro de campo. A gente vai acompanhar a Copinha, alguns dos atletas, principalmente o Andrei, deve estar disputando a Copinha. Acho importante vivenciar. Eu joguei 2 Copas São Paulo como treinador. Eu sei que é uma competição extremamente importante na formação do atleta. Acho que completa uma formação de um atleta. Então, aqueles atletas que têm idade para jogar a Copa São Paulo, a minha primeira ideia sempre foi fazer com que eles jogassem. E, após disso, a gente incorporar lá aqueles que a gente achar que devem se incorporar na equipe profissional. Mas o mais importante é dar tranquilidade para eles, em alguns momentos ter que blindá-los mesmo, por isso a vinda de jogadores com um pouco mais de experiência, outros que a gente perceber com personalidade e condição, logicamente, técnica e tática para jogar, botar para jogar. Não tenho medo de colocar garoto para jogar, isso aí é uma rotina para todos nós e para o Vasco muito mais. Então, dessa forma que a gente vai tratar caso a caso, o individual do atleta conta bastante para que ele possa entrar no coletivo e estar no seu melhor, dar o seu melhor. Então, não é uma equação exata, o que fizer com um não vai dar certo com o outro, e o vice-versa também, mas eu acredito que o Vasco vai ter, sim, nessa temporada 2022, atletas jovens, como sempre teve, como bons protagonistas ou até importantes coadjuvantes na formação do seu elenco.
E aí, galera, o que vocês acharam do depoimento do Zé Ricardo? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. É isso, galera. Eu vou encerrando minha participação por aqui e um breve comentário. Jogador que tá com medo de jogar no Vasco, com todo o respeito, não dá pra vestir a camisa do Vasco, né? Isso aqui é clube grande. Tem realmente muita pressão, a torcida pega no pé, dá uma enchida de saco às vezes, é muito 880. Riquelme dá um elástico, é gênio, craque. Aí depois faz 3 jogos ruins, é uma porcaria, uma pereba. Exemplo crasso, Thales mágico e depois saiu daqui chutado. Enfim, torcedor é assim, é normal. Mas para você ser jogador profissional de uma equipe grande, você tem que ter uma estrutura psicológica para poder jogar com a camisa do Vasco. Se não tem, infelizmente, na minha visão, não é jogador para jogar em time grande. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para dizer para vocês nesse vídeo. Logo mais à noite aí, por volta de 10, 11 horas, eu tô chegando com mais informações, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. A qualquer momento, quem volta, nós estamos juntos. Valeu, fui!